O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 208, tintas sustentáveis na indústria brasileira. E hoje nós vamos falar sobre um produto que está em tudo ao nosso redor, das paredes das nossas casas, aos aviões e plataformas de petróleo, mas que raramente associamos à sustentabilidade, as tintas. O Brasil é o quarto maior produtor global de tintas, um setor que movimenta 40 bilhões de reais por ano e emprega 600 mil pessoas. Mas essa produção em larga escala tem um custo ambiental. A fabricação de tintas emite gases de efeito estufa em todas as etapas, desde a extração de matérias-primas até o transporte e aplicação final. E pela primeira vez, os grandes fabricantes do país se uniram para mudar esse cenário. Coordenados pela Abrafat, eles lançaram o primeiro inventário de emissões de carbono do setor, mapeando desde as fábricas, o escopo 1 e 2, até a cadeia de fornecedores e logística, o escopo 3. Com esses dados, a indústria assumiu um compromisso ousado, que é reduzir em 25% a pegada de carbono média das tintas até 2030. E para entender toda essa transformação que está acontecendo, a gente recebe hoje aqui o Luiz Cornacchioni, que é o presidente executivo da Abrafat. Luiz, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Olá, Gustavo. Olá, Renato. Tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Olá, Luiz. Olá, Luiz. Tudo ótimo aqui também. Um prazer receber vocês. Com certeza a gente vai conversar bastante aqui sobre o que a Abrafat tem trabalhado, né, nessa questão da sustentabilidade no setor de tintas aqui no nosso país. Você vai poder falar um pouquinho mais sobre esses compromissos e como vocês estão gerenciando toda essa agenda de sustentabilidade. E para a gente começar aqui a conversa, Luiz, né, para a gente explicar um pouco mais para os nossos ouvintes, nos conte o que é a Abrafat, né, como que vocês trabalham, qual que é o papel de vocês na articulação dessa agenda de sustentável e o que significa a Abrafat. A gente não falou, né, mas se puder falar, é a Associação Brasileira, a palavra é grande, das fabricantes de tintas, né? A indústria fabricante de tintas. Se puder falar para a gente aí com mais detalhes, será um prazer ouvir de você. Bom, mais uma vez, Renato, Gustavo, obrigado aí pela oportunidade. Acho que é importante, o Gustavo comentou um pouco da questão da tinta, né? A gente costuma aproveitar essa oportunidade para dizer que as pessoas percebem muito pouco a tinta, né? Mas a gente vale lembrar que a tinta está em todo lugar, né? Quer dizer, praticamente toda uma coisa que sofreu algum tipo de industrialização vai tinta, né? E a primeira fator essencial da tinta é proteção, né? Lógico que você percebe muito mais embelezamento, né? Por causa das cores e tal, mas a tinta como base tem um fator de proteção. Depois, obviamente, a questão de embelezamento vem na sequência, né? Mas ela serve para proteger qualquer tipo de superfície. A gente sempre olha mais para as tintas que a gente chama de imobiliárias, decorativas, arquitetônicas, que é essa que a gente tem nos ambientes que a gente convive, mas você tem tintas automotivas, você tem tintas em avião, tinta em navio, tinta em plataforma de petróleo, tinta em toda a questão de tintas industriais, as mais diversas instalações industriais, móveis, essa coisa toda. E, de novo, a essência está lá em primeiro proteger, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente só contextualizar até para a pessoa entender o que é essa questão de tintas. O Brasil hoje, aqui no Brasil hoje a gente faz todas as tintas, que a gente faz tintas para todas as aplicações, né? Sejam tintas líquidas, tinta em pó, qualquer tipo de superfície. Então, o Brasil, hoje somos o quarto produtor global de tintas. Parece pouco, Gustavo e Renato, mas não é, né? Assim, a gente olha assim, puxa vida, quarto produtor, sim, eu sou o quarto produtor global em volume, né? Então, quem está à nossa frente
naturalmente, acho que estaria, né? China, Estados Unidos e Índia, mas a gente está à frente aí de praticamente a maioria dos países. Então, países da Europa todos, das Américas, exceto Estados Unidos, e da Ásia, né? A Ásia como um todo, exceto China e Índia. Então, assim, é uma posição importante, é um setor importante, é um setor que tem uma receita aí, hoje, faturamento aí na casa aí de 40, 42 bilhões de reais por ano, e, obviamente, a gente tem uma geração de emprego grande, e tem um fator que eu sempre gosto de lembrar, Renato e Gustavo, a gente, principalmente as tintas imobiliárias decorativas, essas que a gente vê aqui ao nosso redor, são tintas base água, e no caso do Brasil, que é um país continental, você tem indústrias de tintas distribuídas nas mais diversas regiões. Óbvio que você tem uma concentração maior no sudeste do Brasil, por questões óbvias, né? Até por questão populacional e várias indústrias, mas você tem uma importância grande no Nordeste, tem várias indústrias no Nordeste, tem no sul do país, no Centro-Oeste e no Norte. Isso é importante, porque você cria o que a gente chama de desenvolvimento regional, emprego regional e toda essa questão. Então, é um setor que a gente vem crescendo, a gente tem crescido aí nos últimos 10 anos alguma coisa entre 2,6, 2,7 ao ano, né, em volume, né, e, obviamente, a gente vem impulsionando o setor em 3 grandes pilares. Né, o pilar é inovação, isso é outra coisa que eu queria lembrar, até porque vou fazer link daqui a pouco com a sustentabilidade, mas a gente tem um foco enorme em inovação, porque você tem constantemente inovação em tintas, né? Até para poder atender os mais diversas aplicações. Você tem um pilar grande em qualidade, a gente tem um foco enorme em tinta, em qualidade das tintas, quer dizer, no fim do dia entregar para o consumidor aquilo que para aquilo que ela foi feita, dentro das normas, dentro dos critérios que deve ser feito, e a questão de sustentabilidade, que já vem nisso, Renato, há muitos anos, começou alguns anos atrás, que a gente chama de coaching scare, lá no início dos anos 2000, vamos dizer assim, e a gente vem evoluindo nisso, em especial nesses últimos 5, 6 anos, a gente deu um arranque importante nessa questão. Eu acho que todo mundo que já pintou a casa deve ter percebido essa mudança, né? Quando eu era criança, você pintava a casa, era outra maneira. Hoje você pinta e já vai. Você se mudava da casa, né, para pintar. Hoje você pinta e no mesmo dia já dorme no local que você pintou. Quem é mais novo não deve não ter vivenciado esse tipo de coisa, mas hoje em dia a evolução é gigantesca, né? Sim, tem a ver um pouco na inovação da sustentabilidade nessa questão, Gustavo. Primeiro, porque a maioria das tintas hoje são base água, né? No passado não muito distante era solvente, então, lógico que você tem uma diferença enorme no odor, isso é inquestionável. E depois a evolução da tinta de secagem. Hoje a parte de secagem, essa coisa, é muito mais rápida, né, do que isso. Eu costumo brincar, Gustavo, por negócio, eu sou bem mais velho que vocês dois, não tenho a menor dúvida disso. Imagina a tinta aqui em carro. Eu, quando era mais jovem, você ficava preocupado qual era a origem do carro, se o carro era da área que estava muito perto do litoral, essa coisa toda, porque tinha esse problema de ferrugem. Hoje você não vê mais isso em carro. Hoje você pega um carro, isso nem entra na conversa mais. Há 40 anos atrás, isso entrava, né? Sabia se não tem ponto de ferrugem, essa coisa. Isso acabou. Por quê? Porque é uma evolução enorme nessa questão, desde o preparo da pintura, até a pintura em si, todo o acabamento, isso teve um crescimento enorme, né? Outra que eu costumo falar é assim, você imagina, tem um calor no Rio de Janeiro, tem um avião parado no aeroporto de Santos Dumont, a 40 e poucos graus, não pinga a tinta, né? E depois ele decola, 3 minutos depois ele está menos 20, também não trinca, né? Então, assim, tem realmente um esforço de inovação. A gente hoje investe alguma coisa em torno de mais ou menos 3% do faturamento do setor, ou 1,2 bilhões de reais por ano em inovação, sustentabilidade no setor. É um investimento robusto, né? Mas necessário para a gente poder atender as demandas de que a gente recebe quase que diariamente.
É muito bom a gente né, ver essas inovações, né, no dia a dia, igual vocês comentaram, Luiz, né? O Gustavo falou. Eu agora vou ter que pintar uma parede aqui em casa, vou ter que... Tive problema de vazamento aqui. Faça isso, Renato, faça isso. Não eu, porque assim, já fui, gosto até de fazer, mas quando você vai comprar, realmente é um mundo de coisas que você tem que escolher, interno, externo, enfim, né, cores a gente nem fala, né? As quantidades de cores que existem é uma coisa de doido. Você achar é o branco gelo, é o branco sei lá qual. É muito legal. Isso é outra coisa, Renato, encantador em tinta, né? Hoje você tem um leque de cor, né? Não só para tintas imobiliárias, mas para tintas automotivas e outras diversas, que é uma coisa assim surpreendente de ver, né? E esse ponto é outro seu. Hoje você tem tintas específicas para aplicação. Você falou, você tem tintas para ambientes internos, ela tem um desempenho, ela tem uma norma, né? Você tem tintas, né, para ambientes externos, ela tem outro desempenho, ela tem outros atributos, mais do que 9 atributos. Então, isso é que faz esse mundo de tinta ser tão dinâmico e tão inovador, né? Bom, e nesse que a gente falou um pouco na introdução, né, do processo que eu acho incrível, que é quando a gente tem a união das empresas de um setor para buscar alguma solução. E nesse caso, uma solução que é bastante complexa. Eu trabalho com isso no dia a dia, né, que é a parte de fazer inventariar as emissões, desde os mais difíceis, mais variados escopos, né, que normalmente as indústrias ainda estão, né, falando de escopo 1 e 2, no máximo 3 é complexo. A gente vê uma solução que vocês têm aí, que é de todo o mercado, né, tá trabalhando em conjunto para fazer Como é que foi esse processo para unir o setor e criar esse inventário de emissões? Gustavo, Renato, assim, tem um pouco daquilo que eu citei há pouco nessa conversa, né? Quer dizer, a gente vem evoluindo há tempo, tem lá toda essa preocupação não só com inovação, mas em especial com a questão de sustentabilidade, a coisa nos últimos 20 e poucos anos, né? Mas nós demos, diria assim, um arranque, né, maior agora nesses últimos 6, mais ou menos. Primeiro a gente fez um programa chamado Programa Setorial de Sustentabilidade, é um dos eixos nossos do setor, eu falei que tem 3, né? Inovação, qualidade e sustentabilidade. Desenvolveu primeiro um programa, né, que a gente chamou de PSS, é mais conhecida no setor por isso. A gente começou com ele, a gente fez um trabalho bastante extenso com todos os nossos associados, né? Das mais diferentes cadeias de produção de tinta, são não só imobiliária, mas automotivas, industriais, essa coisa toda. Esse é um programa que a gente fez com o Instituto Acatu, acho que foi uma experiência muito boa para nós, né? O Instituto Acatu é um instituto muito renomado e tem muita experiência nisso. E a gente desenvolveu um sistema de avaliação. Começamos com ele, hoje o sistema é um programa voluntário para os fabricantes, né? Onde você faz uma avaliação de performance com 4 grandes pilares, Gustavo. Um é governança, o outro é meio ambiente, capital humano e capital social. Então, desses 4 grandes pilares, depois você tem 17 que a gente chama de subindicadores, e aí tem 44 atributos lá dentro, né? E você, anualmente, você vai fazendo uma nova rodada desse programa, e aí você sempre tem um resultado de como o setor está, né? Vamos dizer assim, qual é a posição setorial, né? Você tem uma régua de valores, como é que está o setor, você faz como é que está o benchmark. O benchmark é os 25% das melhores notas, o quarto quartil, que a gente chama, né? E aí, perdão, as empresas recebem o dele também. Então, a empresa A fala, olha, eu estou nessa posição, eu estou abaixo, estou acima do setor, eu estou mais, eu estou dentro, eu estou fora do benchmark. E aí, você vem evoluindo nessa questão. A gente, obviamente, quando a gente fecha um programa desse, nós fechamos o ciclo 24, vamos fazer o ciclo 25 agora, no segundo semestre, a gente depois faz aí alguns encontros, workshops, para ver quais são, né,
setorialmente, eu não vou entrar individualmente, né, porque aí as empresas tratam, mas setorialmente quais são os pontos que têm mais oportunidade de melhoria, Gustavo. E a gente vai fazendo programas nessa questão para a gente, quanto o setor vinha evoluindo. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi isso, a gente fez esse programa para os fabricantes de tintas, né? Já estamos no terceiro ciclo, fazendo o quarto ciclo agora em 2025. No primeiro momento, a gente atendeu os fabricantes de tintas, agora nós estamos desenvolvendo nesse ano agora, para implementar para o final do ano, para os fornecedores, que são os nossos suppliers, nossos fornecedores de matérias-primas, né? Para que a gente tenha uma visão da cadeia toda. Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu. E em no início do ano passado, a gente também, pouco dentro dessa questão de sustentabilidade desse programa, você tem lá em meio ambiente, uma das coisas no meio ambiente que você tem é toda a questão climática, emissões, essa coisa, um dos atributos que a gente olha, e a gente tomou uma decisão setorial, aqui na Brafat, de fazer o que a gente chamou de um inventário setorial, né? Para que a gente pudesse saber, né, como que está o setor, né? Lógico que as nossas empresas têm, umas mais para cá, outra mais para lá, mas que as empresas têm, mas era importante ter uma posição setorial, assim como nós temos uma posição setorial enquanto programa de sustentabilidade. Então, a gente desenvolveu um inventário ano passado, né, com as nossas empresas associadas, né, tivemos uma adesão bastante alta, né, acima de 95%. Quer dizer, então, deu um espectro de amostragem bastante confiável, né, e chegamos aí ao inventário. Traçamos o inventário, Gustavo, a partir de pegada de carbono, você conhece bem a questão, né? Então, a gente, base 23 feito ano passado, a gente tem uma pegada de carbono naquela posição de 0,027 quilos de CO2 por quilo de produto, né? Então, a gente travou isso aí, travou essa posição, né? E aí, internamente, discutido dentro da Brafat, com os associados, com o conselho, essa coisa toda, traçamos uma meta que a gente acha possível de atingir, de reduzir desta pegada aqui 25%, base 23 até 2030. Né? Às vezes a pessoa fala, pô, é pouco. Não, não é pouco. Né? É quase 3 e pouco por cento ao ano, é uma redução expressiva. Então, a nossa meta é chegar, pelo menos, em 2030, com 0,020, né, quilos por quilo de produto. Se estiver melhor, todo mundo vai ficar mais contente, não tem problema nenhum, mas a base é chegar aí. E, obviamente, quando a gente fez o inventário, a gente mapeou quais seriam assim, as principais fontes, as principais oportunidades, né, onde você... as laranjas mais baixas, né, que você consegue pegar mais fácil, né, para que a gente vá fazendo isso. Então, a gente tem uma visão setorial e, lógico, cada empresa recebeu individualmente o seu inventário da sua empresa, com as suas questões. Né? A gente, enquanto entidade, olha o quadro por inteiro. Né? As empresas, obviamente... Então, hoje a gente tem isso aqui, estamos caminhando nisso. Né? Para você ter uma ideia dessas oportunidades, mais de 50% estão praticamente em 3 grandes coisas. Combustível de caldeiras, quer dizer, você fazer uma alteração de combustível de caldeira para fóssil, para a parte mais de biomassas, é um. Combustível da frota de veículos, né? Você migrar, por exemplo, para veículos como etanol, essa coisa toda, e também o combustível das empilhadeiras, né? Muitas delas são a gás, você transferir talvez para energia elétrica. Óbvio, tem outras oportunidades, tem empresa que tem outras coisas assim. Setorialmente é isso, e a gente vem caminhando com isso, Gustavo, a gente vem caminhando com isso. A gente tem um monitoramento disso, a nossa gerente de sustentabilidade, a Cindy, que cuida dessa questão, acompanha isso de perto. Está no nosso radar fazer uma releitura do inventário em 27, né, para a gente ter aí no meio do caminho, saber se nós estamos quão longe ou quão perto nós estamos da meta e se há necessidade de algum ajuste de rota para que a gente possa chegar em 2030 aí naquilo que eu falei, naqueles pelo menos 25% de redução. Então, mas eu acho que a coisa mais bacana disso, Gustavo, que a gente percebeu, isso acho que eu sempre gosto de falar, é que houve uma convergência enquanto setor, enquanto indústria, enquanto os fabricantes. Isso do lado nosso associativo nos deixa muito feliz, né? Quer dizer,
você ter uma adesão do jeito que tivemos, né? E todo mundo trabalhando numa direção, tem feito com que a gente avance de uma maneira importante. Então, estamos trabalhando nisso. Também temos foco também nessa questão climática. A gente participou no passado da COP lá em Baku, né? E esse ano vamos estar na COP em Belém, estamos trabalhando nisso, e faz parte, a gente participa junto com a CNI. A CNI tem uma iniciativa chamada SBCOP, né? E dentro da SBCOP tem alguns subdivisões, né? E a gente está aí na parte de transição energética, que é o nosso forte, né? Transição energética. Então, a gente está trabalhando junto, e aí temos toda a intenção de estar esse ano lá em Belém também, talvez com alguns cases de sucesso que a gente tem no setor, e num tema que, na nossa leitura, na minha especial, é extremamente importante. Acho que é inegável que a gente tem que olhar isso com muito critério, com muito carinho, com muito foco, né? Porque faz parte do onde a gente vive, né? E aonde muitas gerações não vão viver. Então, tem que olhar isso com muito critério, com muito carinho, ser muito atencioso nessa questão. Só um comentário. É muito legal ver algo assim setorial e sistêmico mesmo, né? Porque vocês estão olhando os 3 inventários, né? Que já é algo para frente da maior parte dos mercados que a gente tem hoje em dia. Eu vejo que muitos setores ainda estão olhando para o inventário do escopo 1 apenas, e cada um olhando para o seu umbigo, né? Não algo tão completo de um setor atuando como um todo para melhoria. Isso é excelente de escutar e de entender uma maturidade, né, do setor, de que as empresas são concorrentes, mas elas têm valências que elas podem usar e melhorar o setor como um todo. Né? Isso é bem lembrado. Acho que é uma questão, sim. As empresas, quando estão na questão associativa, têm as concorrências, mas a concorrência está lá, né? Está lá não é aqui, não é nesse ringue, vamos dizer assim. Esse ringue, quanto mais no ringue da sustentabilidade, da inovação, da colaboração, e sustentabilidade, na minha leitura, é colaboração, né? Quanto mais colaborativo você for, obviamente respeitando aí os limites de governança, respeitando os limites concorrenciais, isso é indiscutível, né? Isso nem vem para discussão, mas os resultados são muito mais robustos, né? E eles aparecem de uma maneira muito mais claras e muito mais efetivas. É o que a gente tem sentido lá, principalmente nessa questão climática. Isso é fundamental. Não, de fato, Luiz. E você citou, né, as principais fontes que vocês têm que trabalhar como associação, e cada empresa individualmente tem, obviamente, uma ou outra questão diferente, mas de uma forma geral, a energia que é utilizada, caldeiras, transporte, né, basicamente as fontes ali que estão agredindo aí o inventário de carbono, né, da associação. Mas pensando assim em estratégias, né? Porque a gente fala, pô, tranquilo, é só mudar então a fonte de energia ali da caldeira. Então é só trocar ali por um elétrico, né? Não é bem assim. Então, como que vocês estão pensando nessas estratégias para alcançar de fato essa redução? Como vocês estão orquestrando isso? Porque eu acho que é igual eu comentei. É muito fácil falar, pô, é uma caldeira, vai lá e troca. A gente sabe que não é bem assim. Então, conta um pouquinho. Um episódio sobre isso, né? Que a gente conversou com uma empresa que faz esse tipo de trabalho e mostrou como é que é complexo. Porque senão o pessoal vai falar, não, é só fazer isso. Conta aí o que vocês estão planejando. Renato, assim, não é bem só fazer isso, né? Porque só é um só bastante complexo, né? Assim, o que a gente falou, quando a gente fez o inventário setorialmente, né? Quer dizer, cada empresa contribuiu com o inventário, a gente respeitou todas as confidencialidades, respeito até hoje, existe aí toda uma questão de governança, toda uma questão concorrencial e tal, e a gente só consolidou depois. Então, eu, Abrafati, tenho o número consolidado, tá certo? E cada empresa tem o dela individualmente, e obviamente que ela pode estar um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, em algum fator, né? Setorialmente, o que mais chamou atenção, o que mais trouxe como
oportunidades é essas 3 que eu falei. Óbvio, tem algumas outras coisas, tem a questão de diesel, tem outras coisas menores, a parte até elétrica e tal, mas sim, essas são as principais, né? E, obviamente, que você tem, acho que isso é uma coisa importante, a gente tem empresas nos mais diferentes tamanhos e grau de maturidade diferente, Renato, isso é importante, né? Então, e aí o ritmo e como é que essas empresas vão fazendo a coisa depende muito não só do tamanho que ela tem, do tamanho de mercado, qual o tamanho que ela tem de faturamento, essa coisa toda, mas mais do que isso, qual o grau de maturidade que está nessa questão, e obviamente isso depende inclusive por orçamento, essa coisa toda, investimento, não é uma coisa simples, né? Fazer investimento não é uma coisa simples, em especial no momento que a gente vive agora, mais complexo ainda, fazer investimento, tudo. Então, assim, o que a gente faz como setor nós vamos dando aos nossos mais diferentes associados, nos mais diferentes momentos de cada uma, informações as mais precisas possíveis que a gente tem e, obviamente, dando, enquanto entidade, todo o apoio que elas precisam, né? E a gente tem visto isso, por isso a gente tem algumas conversas, a gente tem workshops para discutir essas coisas, estamos planejando fazer mais um inventário, provavelmente agora em 27, é isso que está lá. Se a gente sentir que talvez valha a pena fazer o ano que vem, a gente faz, a gente vai medir essa coisa toda. Para quê? Para que, enquanto setor, né, enquanto entidade que tem que zelar, vamos dizer, para a harmonia e para o crescimento setorial, como é a nossa, a gente dá suporte para eles, para que a gente possa, enquanto setor, atingir lá. Óbvio que a gente vai ter empresas que vão chegar lá em 30, até mais, né, porque você tem empresas que já são benchmark, né? Quando a gente fez o inventário, quando a gente olhou o benchmark da emissão, você tinha lá no benchmark 0,014. Assim, se eu falei, o setor está em 0,27, mas lá o benchmark estava em 0,014. Quer dizer, você tem uma distância enorme nessa questão. A gente vai subir todo mundo, né? Óbvio que quando subir todo mundo para 0,20, vamos ficar assim, o cara de 0,14 talvez vá para 0,10, 0,8, eu não sei dizer 0,11, né? O que é bom para todo mundo, né? Então, nosso papel vamos dizer assim, manter esse assunto no radar e dar todo o suporte dentro dos limites que a gente tem enquanto entidade setorial, né, para os nossos associados nessa questão. E aí, o que eu te falei, naquele PSS, no Programa Setorial de Sustentabilidade, isso é uma ferramenta importante, porque é ali que nós vamos, né, olhando como as coisas estão saindo, né, e, obviamente, a gente vai conversando com eles para que a gente atinja, enquanto setor, o que nós nos propusemos fazer. Mas, só reforçando, Renato, assim, parece simples, só vai lá e troca. Não é assim, troca, até porque são investimento robusto, né? Você sabe bem dessa questão, você tem experiência nesse assunto, são investimentos robustos, né? E isso não é da noite para o dia que você resolve, não é não. Não, sim, sabemos bem disso. Eu pergunto justamente para essa provocação, porque, né, como a gente fala que o Beabá, muitas pessoas que estão nos escutando às vezes falam, pô, é uma troca simples, né? A gente tem que ter todos os cuidados. E aí, vocês têm algum, com certeza sim, mas combinado, por exemplo, com as empresas que de ano a ano elas têm que fazer um reporte para a Abrafache, para vocês ir vendo, acompanhando esses relatórios, o que elas estão fazendo e cumprindo esses compromissos, e às vezes até compromisso de empresa, igual você falou, tem as mais se destacam e as menores. No outro momento, umas que se comprometeram mais, outras se comprometeram menos, obviamente sem citar nomes, mas só para entender um pouquinho. A gente tem, Renato, dois... antes, só fazer só um reforço da sua fala, que eu achei importante. Às vezes o cara fala assim, pô, mas 25% até 2030, né? Não é nada, né, Gustavo? Nossa, é um quarto. Mas você fala assim, puta, 25, vai ter até 2030. 2030 tá aqui, ó. 2030 tá aqui. Tá aí, 25 aí, já acabou. 25. Então, assim, esse é um ponto importante, né? Então, parece longo e não é uma janela, uma janela operável, que é possível operar, etc., mas não é uma janela sem fim, é uma janela até bem justa, vamos dizer assim. Agora, o que a gente tem? O que te falei, a gente, com esse sistema nosso, o tal do PSS, que a gente chama lá no setor, né, que é o Programa Setorial de Sustentabilidade do Setor de Tintas, né, a gente tem indicadores que a gente vai e a gente tem esse compromisso
dos fabricantes, né, de a gente fazer esses ciclos de acompanhamento. A gente vai continuar fazendo esse ciclo de acompanhamento. Então, agora em 25 o ciclo normalmente a gente começa perto do 4º trimestre, por volta de outubro, mais ou menos, aí tem todo um processo, a gente fecha, e aí quando chega no início de 26, vamos dizer assim, agora, né, fechando o ciclo 25, a gente tira os resultados, daí a gente tem reuniões marcadas, e workshop apresenta, olha, andamos melhor aqui, não andamos aqui, tal, e aí junto com eles, a gente discute, olha, como é que a gente dá mais um passo, ou como é que a gente acelera isso que no nosso julgamento era para estar mais adiantado e não está, o que houve, o que está faltando, o que tal. Então, a gente tem o que a gente chama de um programa que a gente chama de ciclo de melhoria contínua. É por aí que a gente vai, vamos assim, calibrando o avanço nosso no tema de sustentabilidade. E lembrando que quando eu falo de sustentabilidade, é questão de emissões, mudanças climáticas, essa coisa está nesse guarda-chuva maior aqui. Então, a gente vai fazendo isso e tem ciclos anuais já determinados. Né? Ótimo. Você falou um pouco, você falou da sustentabilidade, né, e do guarda-chuva maior. Além dessa parte, né, das emissões, como é que estão as iniciativas, né, da indústria de tintas em outros pontos, como resíduos, o uso de água, embalagens, reciclabilidade, biodegradabilidade dos produtos, né? Gustavo, tem ótima pergunta. Assim, uma delas, na questão de água, um daqueles indicadores, quando eu falei para você, tem aqueles 4 grandes pilares, um deles lá dentro do pilar de meio ambiente, que a gente chama ambiental, tem a questão de água, a gente acompanha isso. Hoje você tem, e lembrando, né, que a maioria das tintas hoje são base água, e o grosso da tinta, né, o volume daquela embalagem que você tem é água, praticamente a maior parte daquilo é água. Então, várias empresas nossas têm programas importantes nessa questão de preservação de água, preservação de mananciais, toda essa questão. Por quê? Porque é um insumo, eu diria, mais do que fundamental, né? Sem ela, não vai andar, né? Então, a gente tem um acompanhamento dessa questão. Resíduos sólidos, a gente tem, até por força de obrigação legal também, a gente faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, tem um programa de coletas de embalagens, né? Diria para você assim, a maioria das embalagens nossas são aço, plástico, tem alguma coisa de papelão também, não é um volume enorme, mas o grande do volume é aço e plástico, né? Então, a gente tem um programa que é feito para atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, a gente participa disso. Temos aí 2 iniciativas importantes, uma na área mais do aço, que é o do programa chamado Prolata, né, que são os fabricantes de aço, e hoje na questão do plástico, a gente participa do Mãos para o Futuro, que é uma iniciativa, na minha leitura pessoal, uma iniciativa brilhante, né? Tem outras entidades, né? Tem o pessoal de higiene e limpeza, o pessoal de saneantes, nós, o pessoal de parte de panificação, né? Então, assim, a gente tem todo um programa voltado para coleta e reaproveitamento de embalagens, né? São programas estruturantes, acho que é uma coisa importante de dizer, isso envolve aí cooperativas, essa coisa toda, né? E, obviamente, a gente tem um reporte disso anual, a gente tem que fazer um relatório disso, apresentar aos órgãos ambientais estaduais, né? Como é que está o atendimento nosso da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, assim, acho que aí, nesse ponto, a gente já faz isso há muitos anos, para mais de quase 12, 13 anos, né? E a gente vem evoluindo, até porque o próprio programa, a própria lei, a cada ano vem subindo. Você conhece bem, né, Gustavo? Ela vem subindo o percentual que você tem que comprovar de reciclabilidade de produto. Então, a embalagem, a gente tem uma questão importante também. Iniciamos e estamos andando bem na parte de reaproveitamento, né, ou descarte, mais do que reaproveitamento, descarte de tinta. Renato falou que vai pintar agora. Normalmente você compra tinta para
para não sobrar, né? Até porque não tem por que sobrar, né? Você vai comprar daquilo que você... Mas você sempre tem, né? Então, a gente tem um programa chamado Retorna a Tinta, que é para você criar pontos específicos de descarte, né? Para que a pessoa possa descartar essa tinta de maneira correta, né? E aí a gente dá o destino correto para essa tinta que lá o Renato sobrou daí da pintura daí da casa do Renato, do apartamento do Renato. Então, também está dentro dessa questão toda de uso racional da tinta, não só na embalagem, mas no que também tem de produto, né? Esses programas, por exemplo, eu estou lembrando que eu tenho aqui na minha frente tem uma embalagem de tinta de um tênis que eu repintei. E aí fica essa coisa que a gente falou muito de tinta de casa, né, de pintar a parede. Esses programas, qualquer tipo de tinta, se quem estiver nos assistindo, escutando, ele pode levar? Como é que funciona nesse aspecto? Você tem dois, tem as tintas, as embalagens, que são as tintas essas que você manuseia, não manipula, manuseia normalmente, né? Esse vai, quando você chega nesse ponto de coletas, o pessoal põe lá, né? E também tem na questão que está lá na reciclagem, na questão das tintas spray, que a gente fala, porque ela tem também uma coisa de destino para que você tenha o máximo de segurança nessa questão. Então, nós temos para vários tipos de embalagem e para os diferentes tipos de embalagem, diferentes tipos de produtos, né? Essa é a essência desse programa, tanto de embalagem quanto de sobra. Eu ia comentar aqui, o Luiz, é legal você comentar um pouco do descarte de embalagens. A gente fez no nosso episódio 102, já faz uns 2 anos, uma entrevista com o pessoal do Prolata, né, que foi com a Thaís. Justamente falou sobre o descarte, falou sobre o descarte de latas em geral, de tintas, né, que o Prolata recebe essas tintas, mas é legal reforçar a forma como que é feito esse tipo de descarte, porque é sempre bom, né, quem está com esse produto para poder descartar corretamente. Nós somos parceiros. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, tempo. Que eu lembro... Sim, o programa existe há muito tempo, né, do Prolata, é um programa muito, muito bacana. E eu queria perguntar, né, você comentou um pouco ali no começo o quanto que o setor envolve inovação, a gente até brincou, né, sobre o cheiro das tintas, enfim, e a gente falou dos desafios aí da descarbonização no setor, que vocês estão fazendo todo esse trabalho. A gente tinha um quadro aqui no podcast, no Beabá, que era o Curiosidades. A gente sempre trazia uma curiosidade. Eu lembro que em um episódio, agora não vou saber qual, a gente estava falando de construção civil, e a gente falou de uma tinta que ela absorvia o CO2. Era uma tinta desenvolvida na Itália, era um negócio assim, inovação muito diferente lá, ainda tava meio que aquelas coisas assim, tipo, pô, olha que é a novidade, né? O negócio tá surgindo. Eu queria saber, assim, dentro dessas, vocês já viram algo do tipo? Ou é uma coisa que já alguém estava olhando para isso? Porque seria um fator para contribuir, inclusive, com a retirada do CO2, né? Uma tinta que pudesse... Porque está em todas as superfícies, né? Em contato com tudo. Enfim, eu lembro que foi uma coisa que eu fiquei bem assim, nossa, que interessante isso. Podia vir logo aí para as empresas, né? Vamos lá. O Renato, assim, que eu te falei, a gente tem um foco enorme em inovação, a gente já comentou disso no início do programa, mas e a gente vem evoluindo. Prometo para você que eu vou olhar isso aí, eu não sei se agora eu fiquei curioso para olhar. Vou achar o episódio para mandar essa curiosidade aí. Manda para mim que eu vou dar uma olhada e depois eu conto para você e para o Gustavo. Mas assim, a gente vem nessa questão. Então lógico que você tem diferentes tipos, que eu falei, de aplicação de tintas, e diferentes tipos de tinta para cada superfície, né? E vem inovando. Então, você tem tintas hoje que tem toda a questão mais ou menos saneante, que a gente fala, tinta saneante, né, para mosquito, essa coisa toda, né? Tintas exteriores, tinta para interior, tinta para exterior, e obviamente você tem uma questão de reflectância, né? Então, você também vem evoluindo na questão de reflectância de tinta, absorção ou não de calor. Isso tem a ver, obviamente, com a quantidade de emissão que você faz, né? Então, por isso que você tem hoje tintas para ambientes externos com algumas características que são diferentes para ambientes internos, até por conta de reflectância, toda a absorção de calor, ou você
reflectância de calor. Então, tem todo esse processo hoje e está dentro da inovação. Agora, essa que você me contou, depois você me conta, eu vou dar uma olhadinha, porque eu fiquei absolutamente curioso, mas sempre tem coisa nova nessa questão. Por quê? Porque isso tem a ver com a essência do setor de estar sempre inovando. Legal. Eu tô tentando lembrar aqui, eu estou procurando aqui, a gente tem um acervo. Se não me engano, foi o episódio. Cadê, ó? 13, mas eu vou confirmar. Foi um antigo que a gente fez. Faz uns 5 anos, então, isso, quase 4 anos. Não, mas você me manda uma olhada. Você me manda a mim ou para a Roberta, tanto faz, pode ser para a Roberta mesmo, e a gente olha e depois, obviamente, te dou um retorno, eu, qualquer um de nós. Não, é importante saber, porque eu acho que isso que cria aí uma discussão bastante produtiva nesse tema importante de sustentabilidade, né? Sim, achei bem interessante você falar do fator de reflexão, né, das tintas. É uma coisa que a gente não pensa, né? E, de fato, isso influencia totalmente o conforto térmico das nossas cidades. Exatamente. E está ligada diretamente com a questão das mudanças climáticas, né? Não, você tem conforto térmico e depois você tem, inclusive, tudo que você precisa para ter mais ou menos conforto térmico, né? Tá certo, né? Então, se você precisa de um lugar muito quente, você precisa de um ar-condicionado mais forte por causa disso. Ou um lugar mais frio, você precisa de um aquecimento, né? De uma calefação muito mais forte. Então, tem toda essa questão de absorção ou não, mais ou menos, né? De calor ou reflectância de calor, alguma coisa assim. Então, tem tudo isso, né? Só fazer uma parte dessa tinta, Renato, que você falou, ela é uma tinta que foi desenvolvida pela Universidade de Roma, a La Sapienza, né? Sabia que era Itália. Capaz de diminuir em 51% a presença dos gases poluentes. Ela chama Airlight e ela utiliza um mecanismo semicondutor semelhante ao de painéis fotovoltaicos, né, que a gente fez. Acabou de estudar bastante sobre esse tema de painéis fotovoltaicos, né, que a gente contou a história de como é que foi inventado o painel fotovoltaico recentemente aqui no podcast. Eu vou dar uma olhada nisso, Gustavo. Para a nossa turma técnica, ela dá uma olhadinha, depois eu dou um retorno para vocês disso, que eu acho legal também. Já marquei aqui. Fala para o pessoal. Nominativo, né? Bacana. Universidade de Roma, é isso? Universidade de Roma, né? A La Sapienza. La Sapienza, tá. Boa. E Luiz, e falando assim, né, dos consumidores, né, porque eu acho que é uma parte muito importante. A gente está falando aqui muito de pegada de carbono da indústria, a ação da indústria, né, da associação como um todo para a sustentabilidade. Como que o público pode identificar e escolher tintas, né, mais sustentáveis, né, ter algum selo, certificação que ajude, né, nessa decisão, porque isso é de fato de suma importância. Quanto o consumidor compra produtos melhores, né, com esse viés, isso incentiva cada vez mais as indústrias a olharem para essas coisas e se esforçarem, né? Então, quais dicas você daria aí para quem está igual eu, buscando pintar a parede? Vamos lá. A gente tem, antes de responder mais focado nisso, basicamente você tem 2 tipos de consumidor. Obviamente, a gente tem 2 tipos de cliente no setor de tintas, né? A gente tem o que a gente chama dos B2C, né, para consumo, né, ligado a consumo, né, negócio para consumo, né, o business to consume, que é basicamente essas tintas imobiliárias decorativas e tintas, por exemplo, de repintura automotiva, essa coisa toda, né? E, obviamente, você tem também dentro do setor algumas tintas que é negócio por negócio, né, o que a gente chama de B2B no dia a dia, né, que aí são fabrica para A, fabrica para B, para a indústria A indústria fabrica para a indústria A, para a indústria B, essa coisa toda, né? Neste momento, em especial, olhando o consumidor, né, olhando o consumidor final, né, você, né, que vai comprar tinta daqui uns dias, né, a gente está trabalhando nesse momento, olhando, obviamente, tem que olhar com cuidado esse tipo de coisa, porque você tem aí, tem que olhar os aspectos concorrenciais, tem que olhar o aspecto de respeito ao consumidor. Acho que isso é fundamental. A gente não pode tomar decisão enquanto setor se não olhar, olhando o consumidor final, né, o cara que vai na loja comprar, ou vai no home center comprar, ou vai não sei aonde comprar. A gente está olhando essa questão para ter um selo na embalagem. Sim, nós estamos nesse momento discutindo isso, né? Primeiro estamos olhando com muito cuidado como é que você se insere nisso sem ferir
a questão concorrencial e a questão de proteção do consumidor. Nós temos que fazer essa análise para tomar a decisão a mais sólida, a mais correta, a mais segura possível, estamos nesse momento, mas a ideia, se tudo caminhar como a gente está achando que deve caminhar, nesses próximos agora, no segundo semestre, a ideia nossa é ter um selo, né? Esse selo, primeiro, vai atestar a qualidade do produto, acho importante, né? Porque quando eu atesto a qualidade do produto, o consumidor que está na ponta fala, pô, né? Gustavo, Luiz, o Renato, está entregando aquilo que eles se propuseram a fazer dentro das normas que tem que fazer. Tal. Então, assim, está trabalhando nisso agora, né? Um selo que é onde o cara vai ter a garantia da qualidade do produto que ele comprando. Obviamente, a questão de sustentabilidade vem junto, né? Para que ele possa tomar uma decisão, né? Melhor, ou não sei se melhor, ou mais adequada para a necessidade, mais do que melhor, mais adequada para a necessidade dele. Então, a nossa intenção, sim, se tudo andar como a gente está prevendo, ter um selo assim, para dentro aí na embalagem, para que o consumidor possa tomar a decisão na hora da compra, baseado no que eu sempre aprendi na minha vida em fatos e dados, né? Um negócio baseado em fatos e dados, comprovados, certificados, né? Vamos assim, e aí, obviamente, a gente possa caminhar nisso. Então, eu acredito que a gente deve estar com isso pronto, ou decidido, ou encaminhado aí nos limites que a gente vai ter que obedecer agora no segundo semestre. Mas a gente tem sim essa intenção de ter um selo para chamar a atenção da qualidade, da sustentabilidade da tinta. Acho que isso faz toda a diferença para o consumidor lá na ponta. Eu já trabalhei em outros setores que usam isso, né, e aí fica a escolha do consumidor, né, Renato? O consumidor, né, Gustavo, ele vai decidir se ele quer ou não quer, mas é dele, né? Nós, enquanto fabricantes, enquanto produtores, dentro aí de todo o regulamento que a gente tem que obedecer, é importante a gente dar essa oportunidade de ele avaliar se ele compra A, se ele compra B, se ele compra C, se ele compra assado. Mas a gente tem que fazer isso dentro de critérios de qualidade, sustentabilidade, critérios concorrenciais, proteção de consumidor, para a gente não ter problema. Mas eu acredito que a gente vai evoluir nisso ao longo do segundo semestre. Então, logo eu tenha isso, aí eu fico com um compromisso meu aqui com vocês. Se saiu, eu até mando para vocês, está aqui. aí a gente pode até falar rapidamente disso em outro programa até, né? Eu acho que isso, para o consumidor, pode ser uma coisa importante aí. Sim, a gente já trouxe alguns exemplos aqui no podcast, a gente falou, pessoal da associação da linha branca, né, que eles têm algo nesse sentido, e já falou com empresas químicas, que aí não é de produto, mas tem uma certificação interna da indústria, mais geral, e da indústria alimentícia, né, que eu acho que é o mais comum. Exatamente. A gente tem vários tipos, eu trabalhei muito, a minha carreira, a maior parte é indústria alimentícia, e a gente tinha, por exemplo, do café, você tinha uns selos específicos para garantir tanto a pureza, mas também a cadeia de fornecimento, como é que ela é mais, né, como foi feito aquele colheita, como foi levado até a indústria, então tem todos esses aspectos, né? Gustavo, esse é um ponto importante. Café é sempre um exemplo importante, né? O do café, eu já trabalhei no setor agro, né? Eu sou agrônomo de formação, né? Mas é mais ou menos nessa linha. A gente está olhando, obviamente, adaptado ao nosso setor, que tem características especiais por causa do setor, intrínseca do setor, né? Mas a ideia é ter alguma coisa, né, nessa linha que você falou, que eu acho que é legal, fica ao consumidor, fica transparente para o consumidor e você dá a oportunidade para o consumidor, obviamente, tomar a decisão na hora da compra. Né? Bom, vamos ver. Mais alguns meses a gente está com isso equalizado e aí, dependendo do resultado de todas essas análises que a gente está fazendo concorrencial e consumidor jurídica, eu aviso vocês, que eu acho que é um tema bacana para conversar. E, bom, a gente está caminhando, né, para o final, né? E a gente gostaria que você desse mais uma mensagem final, né, para os nossos ouvintes sobre a sustentabilidade, né, sobre o que a Abrafate, o setor de tinta está fazendo, passo futuro, né? A gente vê que tem as metas até 2030,
né? Essa mensagem. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês, tanto o Renato quanto você, Gustavo, pela oportunidade. Eu acho que a gente falou no início, né, a oportunidade de a gente mostrar um pouco o setor que é relevante para a sociedade, até porque, de novo, a essência da TIMPA é a proteção, o embelezamento faz parte da proteção, assim, é a proteção, e, obviamente, quanto melhor a proteção você fizer, mais sustentável o produto é, maior ciclo de vida do produto, essa coisa toda. Então, eu acho que isso é uma coisa importante de falar. Outra que há desde muito tempo, né, ou desde sempre, assim, uma preocupação nessa questão da inovação, da qualidade, da sustentabilidade. A gente sempre teve no setor esses 3 pilares como essenciais para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento. É nisso que a gente foca no dia a dia do setor, né? E os resultados estão aparecendo aí, né? Quer dizer, quando a gente vê como a gente já avançou nesse tema, não é só a posição que o Brasil chegou, eu gosto de repetir isso, chegar em 4º produtor global não é simples, né? Mas a gente, mesmo sendo 4º produtor, a gente tem diferencial de outros produtores, né, importantes. Eu acho que um deles, que tem feito uma diferença danada em todas as discussões que a gente participa, tanto aqui quanto lá fora, é essa questão de como a gente vem, enquanto país, enquanto setor, indústria brasileira, desenvolvendo a questão de sustentabilidade, né? E aí a questão climática, emissões é fundamental para isso, porque no fim do dia isso é que vai, né, garantir que a gente continue nesse planeta aqui durante, não só nós, né, mas todas as próximas que virão durante muito tempo. Então, eu acho que é importante discutir isso, e eu agradeço mais uma vez vocês pela oportunidade que a gente pode mostrar isso para que as pessoas, né, hoje possam ir aprendendo e tomando como exemplo, ou até nos orientando de vez em quando. Pensa nisso, faz aquilo, olha aqui, que é importante para a gente vir avançando num tema fundamental para nós. Ok? Muito bom, Luiz. Queria agradecer a sua participação, foi uma conversa muito boa, esclarecedora. É um prazer conhecer você e todo o trabalho da Abrafate. Parabéns por tudo que vocês estão fazendo aí no setor. Acho que fica aí de exemplo para todas as empresas e associações poderem fazer um trabalho tão importante quanto que vocês estão fazendo aí, unindo gigantes e diferentes interesses, e um que é o planeta, né, um interesse em comum de todos. A gente fica aqui sempre à disposição, portas abertas para quando você quiser retornar, a gente fazer outras conversas, outros episódios. Deixar meu muito obrigado e lembrar a todos, né, que o Beabá, a gente tem ali nossos contatos, caso queiram entrar, conversar alguma coisa com a gente está agora comercial, @obeabadasustentabilidade.com.br e o beabadasustentabilidade@gmail.com também. Quem quiser entrar em contato, às vezes, para ver palestras, cursos, enfim, a gente fica à disposição. E agradeço aí, Luiz, toda a atenção e a todos os nossos ouvintes aqui. Até o próximo episódio. Deixa o Gustavo aí fazer o encerramento. Bom, agradecer o Luiz, falar que a gente tem ainda, a gente conversou bastante, mas o tema é muito grande, né? A gente nem falou de materiais, da riqueza do Brasil, né? Como riqueza de biomas, de materiais aqui que a gente tem, né, da Amazônia, que a gente usa nas nossas tintas, nas tinturas, e que também tem essa parte, né, de cadeias sustentáveis dentro da indústria, e eu acho que são mais temas para a gente discutir mais para frente. A gente focou um pouco mais na parte de carbono, hoje em algumas iniciativas, mas a gente mantém as portas abertas aqui para a gente discutir vários outros temas dessa indústria que é tão rica e que mostra, né, a pujança aqui no nosso país, que se a gente anteriormente pensava em indústria química, muita gente pensava Alemanha, né, aquelas coisas, e agora a gente vê que eles estão para trás da gente, a gente já passou. Então, realmente mostra a força do nosso país, e é legal trazer esse tipo de coisa para mostrar, né, que o Brasil é referência em sustentabilidade, é um país que consegue executar os seus projetos de forma eficiente e eficaz, e que a gente pode levar essas soluções para o mundo todo. Então, novamente, agradecer, Luiz, e agradecer todo mundo que nos escutou. Sustentabilidade, aqui é o Beabá, é sustentável.
Obrigado, Marlise Renato. Obrigado, Gustavo. Sempre à disposição. Voltarei com vocês em outra oportunidade e que vocês também precisarem, estamos lá para atender vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado.